Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, esse é mais um vídeo onde eu compartilho com vocês a minha opinião. E esse vídeo nasceu de um documentário que eu assisti aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, que falava de uma situação social que acontece em Hong Kong, que são as casas de gaiola e as vovós de papelão. São fenômenos sociais que acontecem ali e que são muito interessantes. Por quê? E tristes ao mesmo tempo, né? As casas de gaiola são espaços onde as pessoas vivem e eles têm o tamanho de uma cama. Então, assim, existem fotos na internet, se vocês pesquisarem, que funciona assim. É um espaço dividido com grades e as pessoas vivem dentro dessas grades e ali é a casa delas, né? E ali moram pessoas idosas, especialmente pessoas idosas, e famílias inteiras com crianças pequenas. E por que isso acontece, né? Hong Kong sendo um país rico, que tem crescido nos últimos anos, por que existe essa desigualdade? Por que existem pessoas tão pobres vivendo nessa situação, se a taxa de desemprego do país é baixa? O que acontece é o seguinte, porque a distribuição de riquezas em Hong Kong é muito ruim. Não existe nenhum esforço do governo de garantir uma boa distribuição de riquezas, de garantir um estado social igualitário, de garantir um piso social mínimo para ninguém. Ou seja, o que acontece? É um bom país para as empresas, para os grandes negócios, porque o Estado ele não arrecada muitos impostos e ele também não tem como objetivo não distribuir pensões, por exemplo, pensões para idosos. Então, por isso que esses idosos vivem em situações de cada vez mais pobreza. Existe um censo que fala que da população idosa com mais de 65 anos, mais de 40% vive abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque não tem previdência social, não tem nenhuma proposta do governo para garantir a subsistência dessas pessoas que não estão mais em fase produtiva, que não trabalham mais. O que acontece lá? Hong Kong, ele tem o espaço territorial em Hong Kong, ele pertence todo ao Estado, todo ao governo. E o governo, por não arrecadar impostos, ele vive dos aluguéis dessas terras. Só que grande parte dessa terra não está disponível para locação. Existe um índice que diz que apenas 7% da terra, do espaço territorial, está disponível para locação. Por que o governo faz isso? Porque controlando a oferta de espaço, esses aluguéis ficam mais caros. E eles são alugados para grandes empresas que pagam aluguéis caríssimos por esse espaço, para manter suas indústrias, para manter seus negócios. E o governo, propositalmente, não destina pouquíssimo desse espaço para construir habitações. Logo, o que acontece? Os aluguéis sobem, ficam muito caros e as pessoas passam a viver em gaiolas. E também o fenômeno das vovós de papelão, que são pessoas muito, muito velhas, que acabam trabalhando com reciclagem, recolhendo papelão para poder garantir a própria subsistência, porque não tem nenhum auxílio do governo para se manter. E aí, assistindo esse vídeo, você pode pensar, né? Porque são cenas muito tristes, a pessoa pode assistir aquilo e falar, nossa, mas por que essas pessoas não vão embora? Por que elas continuam vivendo numa situação de tanta pobreza? Por que elas não vão tentar a vida em outro lugar? Por que continuar vivendo numa cidade, num país tão caro? Porque apesar do salário ser baixo, o país vai ficando cada vez mais caro. As coisas vão ficando caras, é um país onde é muito difícil de você se manter. Por que elas continuam vivendo ali? Porque elas não têm condições de ir embora. Porque a mobilidade social também é um privilégio. Então, se uma pessoa vive numa situação, e às vezes a gente não tem consciência disso, a gente cresce dentro de uma bolha pessoal e a gente não tem consciência de que poder ir embora é um direito, é um privilégio. Muita gente não tem capacidade para poder fazer um bom uso desse privilégio, de poder olhar para uma situação de um país, como no Brasil também, que a gente também não pode fechar os olhos, por exemplo, em Santos, super perto de São Paulo, que é uma das maiores capitais do país, onde existe ali uma concentração de renda enorme, pessoas riquíssimas que vivem em São Paulo. A 40 minutos você desce para Santos, tem um grupo de pessoas que vivem em palafitas, que vivem em casas de madeira, que não tem estrutura nenhuma, algumas correndo risco de cair a qualquer momento, sem saneamento básico, vivendo em uma comunidade absolutamente esquecida pelo governo, sem nenhum tipo de auxílio, de nada. Então elas vivem ali à margem. Isso também acontece aí nas favelas e todo mundo que vive no Brasil sabe que é um estado à parte, é uma situação totalmente desconectada da sociedade,
totalmente esquecido. E cria-se um Estado à parte também ali dentro. Porque onde falta o governo, onde falta a ordem se gira, cria-se uma ordem individualizada, um Estado à parte, e é o que acontece. Todo mundo sabe que andando pelo Brasil, de carro, a pé, é impossível, praticamente impossível você não passar ao lado de uma favela, ou seja, passar ao lado de um grupo de pessoas, de comunidades que vivem à margem, que vivem absolutamente refém do próprio grupo, da própria organização, porque eles não vão ter nenhum auxílio, nenhum apoio do governo, totalmente esquecidos. E por que falar disso, né? Falar sobre o direito de poder exercer a mobilidade social. Então, continuei pensando sobre o assunto e falei, bom, é isso mesmo, né? Eu sou uma privilegiada porque eu tive esse privilégio de não estar satisfeita com as condições que o país onde eu vivia se encontravam, e eu exerci o meu direito de mobilidade. Eu falei, eu vou embora. Mas quantas pessoas têm esse privilégio? Quantas pessoas têm condições, do pouco ao muito, de ter direito de viver num outro país, de poder tentar a vida em outro lugar, de comprar uma passagem de avião e ir embora? Uma pessoa que não consegue garantir a própria subsistência, ela pode viajar? Não. Ela pode subir num avião e tentar a vida fora? Não. Ela pode simplesmente dizer, essa situação não me agrada, estou indo embora? Não, ela é obrigada, ela está presa naquela situação. Então, mobilidade social é um super privilégio. Ele é um privilégio para poucas pessoas que podem exercer isso. E mais do que isso, pensando sobre o que é ser rico, o que é ser próspero. Um país rico, se você olhar quais são os países ricos, são os países com mais igualdade, com menos desigualdade social, com mais pessoas no mesmo, mais ou menos nível de situação financeira, de acesso. Então, igualdade do coletivo, ele é um sinônimo de riqueza, ele é riqueza. Ou seja, mesmo que você viva num lugar em que você tem acesso a tudo, você é um dos poucos privilegiados, para você não falta nada, mas você convive perto de pessoas que vivem numa situação absolutamente oposta, que não têm condições de garantir o que vão comer, moradia digna e educação, isso também afeta o quanto você é rico. Porque o ser humano é um ser coletivo, a gente vive em grupo e nós somos resultado desse grupo também. Então, e mais do que isso, né, uma questão também de prosperidade, de riqueza, de espírito. Porque se uma pessoa diz que não se incomoda com o mal-estar, ou a pobreza, ou o mal que acomete uma pessoa que está ao lado, ela é uma pessoa que está faltando algumas coisas dentro dela, dentro do coração, da mente, do espírito. Porque é claro que te afeta emocional, te afeta financeiramente. Quantas vezes eu já não andei por São Paulo, saindo da minha casa para o trabalho, sempre tive os meus privilégios, nunca me faltou nada, mas cruzei com pessoas que a desigualdade é tão grande que a gente convive no mesmo espaço, que conviviam no mesmo espaço que eu, mas muito diferente de mim, não sabiam o que iam comer, pediam esmola para comer, com criança pequena, sem ter onde morar. Então, assim, mais uma vez, né, a desigualdade, quanto maior a desigualdade de um país, mais próximas essas pessoas vivem, mais conectadas estão essas pessoas, essas vidas. E é claro que isso te afeta. Isso afeta também o quanto você afeta na sua prosperidade, na sua qualidade de vida. E não olhando para isso de uma maneira egoísta, né? Falando, conviver com a pobreza do outro me incomoda, então eu vou... Não olhando de um ponto de vista individual, mas pensando no coletivo, para que a gente também possa lutar e tomar todas as nossas decisões por mais igualdade, pensando no próximo, sabendo que aquilo não afeta apenas o outro, mas afeta você também, porque fala um pouco de você, onde você vive. Então, esse vídeo é só, assim, um desabafo também, porque esses vídeos de opiniões são vídeos de compartilhar mesmo minhas ideias, aquilo que os insights que eu acabo tendo. Sobre isso, pensando sobre... Fecho esse vídeo assim falando como é bom, como eu tenho gratidão de poder ter tomado essa decisão que eu tomei, de poder ir embora, viver num país mais igualitário, com mais igualdade, onde tem menos pessoas passando fome, sem um mínimo para viver. Que bom que eu tive esse direito, que eu exerci esse direito. E saber que daqui para frente, toda vez que eu for tomar uma decisão, que eu tome uma decisão pensando no coletivo e sabendo que eu faço parte do coletivo, eu sou parte do coletivo. Então, por exemplo, dando o exemplo de Hong Kong, né, que é um país que
tem muita desigualdade, apesar de ser rico. Por quê? Porque é um país que o governo tem uma proposta de não intervenção. Então, praticamente não tem imposto, não tem, mas também não tem bem-estar social, né? Você não pensa nas pessoas que estão mais vulneráveis, que precisam de uma ajuda do governo, de um auxílio. E uma pessoa pode pensar, um privilegiado pode pensar, mas eu não preciso me preocupar com isso. Uma pessoa com mente fechada, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não uso a Previdência mesmo, eu não uso hospital público, então nada disso me incomoda. Eu tenho meu convênio, eu tenho a minha Previdência privada, eu não preciso de nenhuma ajuda do governo. O que isso gera? E as pessoas à sua volta? E as pessoas que precisam? Porque é um país que, tudo bem, ele pode até não te tributar tanto, mas ele vai gerar mais pobreza. O coletivo vai sofrer. E se o coletivo sofre, você sofre também. É um equilíbrio. Nem tanto a mar, nem tanto a terra, certo? Então, pra gente também, dentro dos nossos privilégios, usar dessa força, da voz que a gente tem, sempre que a gente puder, para lutar pela igualdade, lutar por um país melhor, lutar por um coletivo melhor, porque nós somos resultado desse coletivo. Bom, então meu pensamento aqui do domingo de manhã, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem você acha que pode gostar e obrigada por me ouvir.